Voltamos. Segundo dia de ativismo pelo fim das violências contra as mulheres e hoje nós estamos na Universidade Federal de Alagoas. Quem nos acompanha é a Liz Ferro, ela é a presidente de uma liga acadêmica de estudos de direito sobre mulheres e ela vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. E a Sandra Gomes, que tem um papel muito importante na cidade de Maceió, tanto no Instituto, que representa a advocacia e a comunidade negra da cidade, como também na Amada, que é uma instituição que tem o meu respeito e é muito bom estar com vocês. Nós estamos falando dos bastidores, da importância da gente reconhecer alguns avanços. Acredito que falta muito, com relação à pauta de gênero, com relação à pauta de raça, de todos os grupos vulnerabilizados, mas nós já caminhamos. Quando que nós imaginaríamos que numa universidade de direito teríamos um grupo acadêmico que estuda, pesquisa gênero? E aqui na PUC São Paulo, eu tenho o prazer de fazer parte de um grupo também de pesquisa, que pesquisa direito e desigualdade de gênero. E eu tenho uma grande alegria e honra em caminhar ao lado da professora Silvia Pimentel. E a Liz, ela faz parte dessa liga, que parece que é um grupo muito parecido com o nosso grupo de pesquisa aqui na PUC São Paulo, e ela vai falar um pouquinho para a gente como tudo isso funciona, como que elas trabalham, como que elas pesquisam, vai apresentar a professora que capitaneia esse grande grupo, do qual a Liz é a presidenta. Olá a todas e a todos, boa tarde. Meu nome é Liz, como a doutora Diana já me apresentou. Atualmente estou indo para o 5º período na Faculdade de Direito de Alagoas e a LAEDIM surgiu na pandemia com o propósito de aproximar mulheres que desejam estudar e debater também a perspectiva de gênero na universidade. Isso faz com que nós tenhamos acesso a esse conteúdo, a essa vivência de maneira geral, e que com certeza nos acompanha na vida profissional já quando formadas. Nós somos orientadas pelas professoras Elaine Pimentel, que atualmente é a diretora da nossa faculdade, a primeira diretora mulher, inclusive, e pela professora Lavínia Cavalcante. Nós temos encontros nos 3 eixos, né, do tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão, mas também temos uma diretoria de prática, em que as ligantes são motivadas a pensar de forma crítica e feminista aspectos relacionados ao meio jurídico e ao direito de maneira geral. Então, é isso, é um prazer para nós podermos ser anfitriãs desse movimento tão importante e que sempre nos unimos, né, com aquelas que já caminharam há um pouco mais de tempo e já trilharam de outras formas que nos permitiram estar aqui hoje, estudando e debatendo gênero de forma ampla e com todos. Muito obrigada. Liz, muitíssimo obrigada pela recepção, muitíssimo obrigada pelo trabalho. Nós fizemos um trabalho relacionado à pauta de gênero na UB São Paulo nos últimos triênios, e eu sempre falava sobre a importância de deixar o mundo melhor e mais seguro para as nossas meninas. Mas hoje eu vou fazer uma reflexão sobre uma outra perspectiva. É muito bom saber que tem meninas comprometidas como você, que já está aí caminhando no sentido de um mundo que nós acreditamos muito, que é um mundo sem violências contra mulheres, contra pessoas negras e contra todas as pessoas, um mundo mais justo. Quando nós falamos num mundo mais justo, é claro que não poderíamos pensar em 21 dias de ativismo pelo fim das violências contra as mulheres, e eu faço questão de passar pelo plural para mostrar que nós somos muitas, com especificidades inerentes à raça, à classe e por aí vai. E hoje nós não poderíamos passar por aqui, esses 21 dias, sem falar sobre mulheres negras. Então, hoje, a doutora Sandra Gomes, após se apresentar, introduzirá o tema, falando sobre as violências judiciais contra mulheres negras nesse sistema de justiça, que deveria entregar justiça para todos, mas que ainda, de vez em quando, ou quase sempre, falha miseravelmente quando o tema são mulheres negras. Doutora Sandra Gomes, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco hoje, nos auxiliando e contribuindo para que esses nossos 21 dias de ativismo seja produtivo e seja profícuo para toda a sociedade.
Boa tarde, doutora Dione, boa tarde, Elis, boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando nesse momento ou que irão nos assistir posteriormente. É uma satisfação imensa estar com vocês para tratar de um tema de tamanha relevância e principalmente durante os 21 dias de ativismo, que são dias que nos trazem essa reflexão com mais força, com mais ênfase. Muito obrigada pelo convite. Eu já posso iniciar? Tá contigo, tá contigo. Estamos aqui para aprender e eu tenho certeza que você tem muito a nos ensinar. Então, eu quis falar hoje sobre essa questão da violência judicial contra a mulher negra, quando ela procura o judiciário para se socorrer de violências diversas que ela possa estar sofrendo, tanto como quando essa mulher negra entra em conflito com a lei, qual é o tratamento que o judiciário dá a essa mulher em qualquer momento quando ela procura o judiciário ou quando ela é procurada pelo judiciário. E a gente sabe que a violência contra a mulher negra, ela não acontece só na rua, na casa dela ou no trabalho dela. Ela acontece também nas instituições e o tribunal não estaria fora dessa, entre aspas, regra que se tornou o tratamento dispensado às mulheres negras, tratamento racista naturalmente. E a violência judicial, ela é praticada, nesse caso específico do qual eu estou falando, por quem deveria proteger. Então, nós vamos discorrer aqui algumas questões que eu separei e exemplificando de uma maneira mais suave, digamos assim, ou mais leve para o entendimento de qualquer pessoa, ainda que não seja do ramo do direito, para que possa compreender sobre o que nós estamos falando, trazer essa linguagem mais acessível, é muito importante. Então, o que seria essa violência judicial? Primeiramente, a gente precisa identificar que a violência judicial ela não é um erro judicial. A gente não pode equiparar ou achar que foi um erro ou um equívoco. Essa violência judicial determinada à mulher negra, direcionada, aliás, à mulher negra, ela está ligada ao racismo institucional, a epistemicídio, a interseccionalidade. Então, a gente tem que trazer para esse lado a reprodução institucional do racismo e do sexismo, e não a um erro judicial. Então, a violência judicial, ela pode ser considerada tudo aquilo que o sistema de justiça faz ou deixa de fazer, que aumenta o sofrimento da mulher negra e diminui a proteção que a justiça deveria lhe fornecer. Esse é um conceito básico, assim, rápido que eu trouxe só para a gente poder introduzir e familiarizar essa questão. E aí, como é que essa violência judicial ela pode se manifestar? Quando isso acontece? Na prática, né? Eu gosto muito de usar essa palavra, na sutileza, mas de sutil não tem nada. Não é que eu estou dizendo que na sutileza ou na leveza, não é isso. Na sutileza mesmo, no sentido de disfarçatez, para que não fique tão evidente. Deslegitimar a fala da mulher negra, a palavra da mulher negra é recebida com dúvida automaticamente. Por exemplo, você tem certeza que foi assim no momento de sua oitiva? Né? Mas você tem certeza? Realmente isso aconteceu? Você não está se equivocando, não está exagerando? Então, essa deslegitimação da fala da mulher negra, no momento em que ela está ali sendo ouvida, isso é também uma forma de violência judicial contra essa mulher. A demora, a recusa ou a negligência nas medidas protetivas quando ela se socorre ou quando ela precisa se socorrer das medidas. Sim, acontece. A fantasia de que a mulher negra é forte impede o reconhecimento da vulnerabilidade dela naquele momento em que ela vai buscar as medidas protetivas. Então, em detrimento das mulheres brancas,
sim, nós mulheres negras ainda temos que ultrapassar essa barreira da mulher negra e forte e que está, sim, vulnerável e precisa de proteção. Quando a mulher branca vai buscar esse socorro, em regra, via de regra, era para ser para todas as mulheres, é claro, mas ela não precisa ultrapassar essa barreira, porque ela já é fragilizada naturalmente, né? Já é Sandra, enxergada como fragilizada naturalmente. Nós eu, precisamos provar que estamos fragilizadas, né? sim, Então, essa Sandra, também é uma eu tenho uma barreira. consideração, e aí Sim, você me fala se eu estiver equivocado. Na minha pesquisa de doutorado, eu trouxe alguns dados que mostram que a Lei Maria da Penha é uma lei para alcançar todas as mulheres e proteger todas as mulheres. E jamais estaremos aqui defendendo o contrário, independentemente de cor, independentemente de raça. Porém, os dados mostram que o número de violência doméstica, mas mais que isso, o número de feminicídio, ele é desproporcional com relação, se comparado às mulheres negras com relação às mulheres brancas. E mesmo quando o índice cai, essa taxa de violência cai, ela cai também desproporcionalmente com relação às mulheres negras, ou seja, as mulheres negras elas são as maiores vítimas de feminicídio, e mesmo quando esse índice do feminicídio total no Brasil ele cai, por exemplo, ele não cai com relação às mulheres negras, ele cai em menor proporção se comparado às mulheres negras. O que eu poderia resumir que, e assim eu fiz na minha tese de doutorado, que a Lei Maria da Penha, ela não protege da mesma forma, não protege as mulheres negras da mesma forma que protege as mulheres brancas. sim, E isso também isto, trazendo para um lado mais palpável, é que essa violência judicial também ela contribui para que as mulheres negras estejam no maior índice de violência e de feminicídio. E aí eu trago mais uma vez para a prática. Nós podemos afirmar, de acordo com as suas considerações, que por exemplo, o número de concessão de medida protetiva para afastar o agressor do lar, ele é desproporcional com relação às mulheres negras. As mulheres negras, elas têm recebido o mesmo atendimento nas delegacias, quando elas vão noticiar uma violência doméstica, por exemplo, porque na minha cabeça, o número de feminicídio, ele é o ápice do que acontece das violências domésticas, ou seja, ele poderia ter sido evitado se aquela violência doméstica tivesse sido cessada. E pelo que eu entendi, ela não cessa na mesma proporção para as mulheres negras e mulheres brancas, por exemplo. E aí a gente está falando de um atendimento diferenciado numa delegacia de polícia, nós estamos falando de uma interpretação dos fatos diferenciada por parte do Ministério Público, por parte do Judiciário, ao conceder ou deixar de conceder aquela medida protetiva que poderia ter evitado o feminicídio, é isso? Sim, é isso. No meu humilde entendimento aqui na prática, de tanto que a gente trabalha com isso, isso está intimamente ligado. E, inclusive, é um dos tópicos que eu trouxe aqui, que é a linguagem hostil e a revitimização. Essa mulher negra, quando ela chega na delegacia, que é o primeiro local onde ela vai narrar o fato que lhe ocorreu, ali ela sofre ironias, broncas, um formalismo excessivo que tira dessa mulher a possibilidade de percepção daquilo que está sendo dito, tira dela o direito de entendimento, as múltiplas repetições do relato, dos fatos. Então, essa mulher, quando tudo isso acontece, essas questões da violência judicial, naturalmente afasta essa mulher de seus direitos, de proteção, do Estado lhe oferecer proteção adequada e, naturalmente, ela vai estar mais exposta a esses fatos ou a novos fatos. Né? No meu entendimento, com certeza isso contribui, sim, para esse aumento e para essa deliberação que acontece, sobretudo com as mulheres negras. Vocês estão me ouvindo bem? Está algum ruído muito ótimo? E aí vem também a questão, já também linkado
nesse último fato que eu falei, que é a culpabilização institucional, que são as perguntas invasivas, desmoralizantes, que substituem a análise técnica, né? Que é como, mas a senhora não fez nada, porque tem certeza que a senhora não provocou isso? E aí já vem aquela questão do mito da mulher negra raivosa, da mulher negra violenta, que se ela sofreu essa agressão foi porque possivelmente ela deu causa, então o que foi que ela fez? Então todas essas questões acabam, sim, além de atrapalhar o atendimento, também aumentar os índices com relação a outras mulheres ou até essa mulher mesmo. E além da subnotificação, né? Além de auxiliar a subnotificação, porque aí essa mulher ou outras, quando ela narra o que aconteceu com ela naquele espaço institucional, cheguei lá, fui fazer a minha narrativa e eu fui tratada dessa forma e desencoraja outras mulheres que passam por isso, ou ela mesma vai se desencorajar de procurar a justiça e procurar a proteção da qual ela tem direito, né? E aí, eu trouxe também uma questão que, não, pelo menos aqui em Maceió, não raras vezes, nós vemos acontecer. Depois você pode me trocar figurinha aqui comigo, Johnny, e dizer se isso acontece aí em São Paulo também. Mas a vítima chega ao judiciário como vítima e acontece um giro acusatório. A partir daquela premissa de várias perguntas de você tem certeza que foi desse jeito, o que foi que você fez, até que consigam alguma coisa que essa mulher, entre aspas, possa ter feito, e a partir dali ela já passa a ser acusada daquela situação. E a mulher negra é a única que corre o risco de entrar como vítima e sair como investigada. E isso é fato. Explica um pouquinho pra gente. Ela entra na delegacia como vítima e acaba saindo como uma pessoa investigada, ou seja, uma pessoa que supostamente cometeu um crime. É isso? Sim. O que acontece? A mulher sofreu uma violência física, digamos assim, ou uma lesão corporal, uma tentativa de homicídio. E aí ela chega ali para relatar essa situação. Mas o que a senhora fez? Não, eu estava me defendendo, mas se defendeu como? E aí, em algum momento, essa mulher acaba dizendo como foi que ela se defendeu, e além de, ao invés de ser tratada como legítima defesa ou justa por justa provocação de outra pessoa, ela ali acaba sendo acusada de não, eu acho que foi você que começou essa história. Então, agora aqui a gente vai investigar melhor, e aí, ao invés daquela mulher ser vítima, ela sai dali como investigada junto com a outra pessoa. Né? Abre-se um TCO para a gente investigar quem foi que realmente começou essa situação. Então, esse giro acusatório eu já vi acontecer também em casos de violência doméstica, principalmente, mas nunca vi acontecer com mulheres brancas. Eu só vejo, das poucas vezes que eu vi acontecer, com mulheres negras, porque justamente justificando essa máxima do senso comum de que as mulheres negras são mulheres raivosas e violentas. E que se aconteceu alguma coisa foi porque nós demos causa a isso também. Então, algumas vezes eu já vi acontecer esse giro acusatório, não só para na linguagem, na revitimização, mas também essa mulher acaba saindo dali como investigada, como suspeita, e a palavra dela, além de não ser levada em consideração, ainda pode ser usada contra ela de verdade, e é usada, não só como a gente vê nos filmes, né? Tudo que você disser pode ser usado contra você, contra uma pessoa que está sendo investigada, mas nesse caso também acontece com as mulheres negras vítimas de diversas questões, gente. Não estou falando só de violência doméstica, mas é porque, infelizmente, parece que nós estamos passando por uma pandemia, eu não sei nem chamar do que está acontecendo
com as mulheres no nosso país, né? Sobretudo com as mulheres negras. Nós já sabemos que estamos aí, infelizmente, sendo massacradas maciçamente por essas questões de violência doméstica. E aí, é como eu disse, né, a violência judicial, porque o foco sai do crime e recai sobre o corpo racializado da vítima. Então, não se ouve, não se dá importância ao que ela diz ou ao que ela passou, e sim a cor da pele que ela tem. E a partir disso é que se decide o que vai ser feito ou se vai ser feito alguma coisa, diferentemente do que se faria com corpos brancos. E aí, quando a mulher negra, de fato, entra em conflito com a lei e ela está ali respondendo a um inquérito policial ou a um processo judicial por ter entrado em conflito com a lei, esse tratamento é ainda pior, porque aí a premissa de que você, pessoa negra, mulher negra, é perigosa porque você está respondendo a um processo judicial, então essa máxima torna-se uma premissa verdadeira. Tanto é que você agora está aqui respondendo a um processo por ter cometido, sei lá, qualquer coisa que possa estar em conflito com a lei. Então, a resposta do sistema judicial, ela é absolutamente desigual do que seria a uma mulher branca. Quando a mulher branca comete um ilícito leve, por exemplo, há a possibilidade de conciliação, de advertência, de compreensão, foi um momento de estresse. Mas quando a autora de qualquer fato, leve ou não, é uma mulher negra, a denúncia sai rapidamente, as cautelares são mais duras, a leitura da conduta é tida como periculosidade, independente do fato ser leve ou não, ausência de benefícios, interpretação desfavorável. Então, são diversas questões que acabam atrapalhando ainda mais. E isso eu estou falando a partir da minha experiência diária e fática aqui nos nossos tribunais, tá? O erro da mulher branca, ele é uma circunstância. E o erro da mulher negra vira uma questão de caráter. É porque ela é má, ela é perigosa. E mesmo quando o ilícito é uma reação direta a uma violência sofrida, como eu acabei de dizer. Então, essa legítima defesa, ela é mal compreendida. Trata-se de uma crise emocional, um ato impulsivo, decorrente de traumas, e aí o sistema não analisa esse contexto. Analisa a raça dessa mulher, primeiro, antes de qualquer outra coisa. Então, a gente precisa primeiro ultrapassar essa barreira da raça, desmistificar todas essas questões, para então a gente conseguir chegar na parte técnica. É isso que eu quero dizer. Quando eu vou defender uma pessoa, uma mulher branca, de qualquer ilícito, eu não preciso me preocupar em ultrapassar essa barreira. Mas quando eu vou defender uma mulher negra, eu tenho que estar preparada para primeiro ultrapassar essa barreira racial e depois entrar de fato no que diz o Código de Processo Penal, a Constituição Federal, as questões técnicas que deveriam ser trazidas primeiramente, independente da pessoa que está sendo acusada. Mas, infelizmente, eu preciso primeiro ultrapassar essa barreira para depois entrar nas questões técnicas, da qual essa pessoa poderá se socorrer juridicamente, né? E aí, por que eu anotei aqui que eu acho que isso acontece no nosso judiciário? Primeiramente, porque a mulher negra ela ocupa a base da pirâmide, como a gente já sabe, né? E quando ela chega ao judiciário, ela já vem ferida por várias outras questões e outros sistemas, estereótipos culturais que reforçam que ela é forte demais para ser vítima, que ela é raivosa, que ela é conflituosa, que é inverossímil.
Então, todas essas questões que são trazidas pelo senso comum todos os dias também chegam ao nosso judiciário, porque o nosso judiciário também é feito de pessoas que convivem na sociedade e estão suscetíveis ao senso comum, né? Então, isso acaba atrapalhando, resultando que é um sistema que não reconhece a dor, o contexto e a vulnerabilidade, mas sempre se lembra e acaba frisando nos estereótipos, né? E aí eu não sei, doutora Dione, se aí em São Paulo também acontece dessa forma, mas aqui em Maceió nós estamos enfrentando muitas questões no nosso judiciário referentes a isso. Eu não consigo te falar com segurança, porque eu não advogo nas questões de família, não advogo no criminal também não. Nas relações de trabalho, eu sei que há uma desproporcionalidade gritante com relação à igualdade de chances de resultados para as mulheres negras. Eu falo sobre isso na minha tese de doutorado, aponto dados e trago entrevistas com mulheres que algumas pouquíssimas que conseguiram supostamente superar esses obstáculos de gênero, raça e classe, estereótipos, imagens de controle, mas também de pessoas que falam, olha, a minha cara de pobre atrapalha a minha promoção, porque eu só já fui confundida com a tiazinha da limpeza. E quando nós trazemos os estereótipos e as imagens de controle, existe uma imagem de controle que é exatamente desta mulher raivosa, descontrolada, e isso reflete nas relações de trabalho, porque dá um tom que ela é uma pessoa desequilibrada, que ela não tem soft skills e não tem inteligência emocional para gerir a própria carreira, a própria vida, logicamente. E se eu levar isso para uma delegacia de polícia, essa leitura também acontecerá no sentido de que esta mulher é uma mulher descontrolada, desequilibrada, nervosa, raivosa. Logo, o que ela me relata aqui não merece crédito suficiente para que eu a reconheça como vítima. Então, eu faço por pesquisas, tá? Sem advogar, mas fazendo este contraponto com relação à imagem de controle, com relação aos estereótipos e com relação a tudo que nós sabemos da história do nosso país. É claro que nós sabemos como as mulheres foram vistas e são hoje lidas socialmente, e os dados mostram essa discrepância com relação à própria efetividade de leis que aparentemente são neutras, mas que, em razão de um contexto histórico, político, sociológico, cultural, no qual essas mulheres negras estão inseridas, elas acabam não sendo alcançadas por meio dessas leis que aparentemente protegem igualmente mulheres brancas e mulheres negras. Eu não estou falando, mas não existe um texto normativo que trate diferente. Não, não trata diferente, trata igual, exatamente, trata igual, ignorando uma história de escravização, de falsa abolição, ignorando estereótipos, ignorando o descumprimento do dever de solidariedade. Nós sabemos que essas mulheres negras, elas não recebem das instituições, dos empregadores e de toda a sociedade o mesmo nível de respeito e de consideração, e é claro que não dá para falar que isso não vai impactar também no processo criminal. Agora, o que eu percebo, e talvez a gente tenha que sair daqui com algo mais produtivo para todas nós não só enquanto mulheres negras, enquanto liderança, enquanto advogadas, mas enquanto sociedade, né, enquanto cidadãs que acreditamos que todos mereçam o mesmo nível de consideração, de respeito e de proteção, até porque esse nosso Estado constitucional de bem-estar social, ele garante que todas as pessoas têm o direito de viver sem castas, sem estereótipos, sem imagem de controle, e que possam traçar os próprios destinos. E parece que os dados, se eu levar do direito do trabalho, para as relações de trabalho e de emprego, ou se eu levar para as medidas protetivas, parece que essas mulheres negras, elas não estão tendo a possibilidade de traçar seus próprios destinos, e raça, gênero e classe e outros obstáculos de acesso, ascensão e de proteção, de efetividade de direitos, tem impactado todos os dias na vida dessas mulheres. Mas aí eu penso e te pergunto, que advoga, que está com essas mulheres no dia a dia e que sabe os desafios na prática, porque uma coisa é
é academia, outra coisa é prática. E esta prática no direito criminal, por exemplo, na delegacia, eu não tenho, e é por isso que você está aqui como a nossa professora, a nossa mestra, que nos orientará a sair dessa programação com uma possibilidade de entrega de justiça e de proteção para essas mulheres negras, porque isso também faz parte de um projeto que é entregar vida, saúde e felicidade para todas as pessoas, independentemente de gênero, independentemente de raça. Como nós construímos isso? Como nós resolvemos um problema que é estrutural, mas que também nós não podemos usar esse termo, é estrutural, como isso não fosse uma responsabilidade nossa, e como se isso não fosse uma responsabilidade de toda a sociedade, do Estado, das instituições, e nós, enquanto cidadãos, porque está lá na Constituição que nós temos o dever de solidariedade, de uma construção de uma democracia que não se realiza enquanto todas as pessoas não sejam alcançadas e se reconheçam como titulares de direito, mas mais que isso, que o próprio Estado seja um meio para que esses direitos sejam efetivados. Como que nós... E aí você fala, eu preciso superar a raça para depois ir para as partes técnicas. Eu preciso superar essa barreira racial para depois avançar e adentrar como se fosse somente um processo de violação de direito, a partir de processo, de direito material, de direito processual. Como nós avançamos? Como você, que tem essa prática, vê? Como que nós avançaremos essa questão, essa barreira racial, para que as violências judiciais deixem de impactar, assim, dessa forma deletéria as mulheres negras? Sim. Isso já estava aqui também na minha programação, né? Porque a gente precisa fechar com a solução da questão, né? Nós não podemos deixar a coisa assim, falar só das dificuldades e do que é ruim, né? Perfeito. Temos E mais, que trazer Sandra, uma luz, né? E mais, quando nós falamos de mulheres negras, nós temos que lembrar que, historicamente, essas mulheres estão em condições de desvantagens duráveis. Há um pesquisador que usa esse termo, desigualdade durável. São desigualdades históricas, desde sempre. E quando essas pessoas estão nessa situação, o próprio legislador autoriza a não medir esforços para que a gente consiga minimizar e até acabar essas desigualdades. Então, ainda que você fale uma, duas, e alguém não acredita, isso aí não vai resolver. Ótimo, não vai resolver, então você traz uma outra contribuição, porque nós não precisamos escolher uma ou outra, não. Nesses casos, nós precisamos adotar todas as medidas possíveis para superar esse desafio, que é um desafio de toda a sociedade. Então, por gentileza, faça as suas considerações daquilo que você acredita que é um passo para superar essas barreiras raciais. Primeiramente, eu acho que a gente precisa nomear a violência, né? Mostrar qual é aquela violência que a gente está passando. Porque a tendência do judiciário e da pessoa que está representando o judiciário é normalizar aquela fala indigna que ela teve contra aquela mulher negra, ou na delegacia, ou já no sistema de justiça, nas próprias varas criminais, digamos assim, ou de violência doméstica, ou qualquer outra, né? Como você mesmo falou, na justiça do trabalho, como isso também acontece. Então, é a gente nomear realmente e dizer, olha, essa pergunta, essa fala que o senhor acabou de fazer é uma fala que não é digna, ela é uma fala que revitimiza, é uma fala que está carregada de questões raciais. Então, eu peço que não seja mais utilizada. E se assim continuar, a gente pode pedir para documentar todas essas condutas abusivas em audiência constando em ata, ou com gravações, ou fazendo todas as nossas denúncias, entre aspas, posteriores, aquilo que a gente achar que pode ser feito para coibir esse tipo de conduta, seja no âmbito da delegacia ou no âmbito do judiciário. E isso é o que eu tenho feito aqui, sempre que essas questões acontecem na minha presença, até porque eu não posso também me elevar,
não posso também elevar a minha voz a todo momento, porque também sou uma mulher negra e também vou ser ali taxada como advogada violenta, raivosa, descontrolada. Então, o que nós podemos fazer é utilizar os instrumentos e documentar todas essas questões para que a gente possa fazer as cobranças que são devidas posteriormente. E aí, justamente utilizar isso como enfrentamento do racismo institucional. Aqui, como eu coordeno também um grupo de mulheres que são nomeadas por advogadas negras de Alagoas. Algumas vezes a gente consegue fazer alguns movimentos e a gente pede justamente para capacitação do judiciário, das pessoas que fazem parte do judiciário com questões não só de gênero, mas também raciais, principalmente agora com o protocolo de julgamento com perspectiva racial, que eu acredito que ele poderá, se for de fato estudado e compreendido por essas pessoas que compõem o judiciário, poderá trazer luz a todas essas questões. Então, aqui nós estamos fazendo um movimento muito grande para a gente conseguir essa capacitação do judiciário, tanto no âmbito dos fóruns, das varas, dos juizados, quanto do tribunal, a capacitação com relação ao protocolo de julgamento com perspectiva de gênero e também com perspectiva racial, para a gente tentar diminuir essas questões. E então a gente acaba também se colocando como colaborador, tanto na Amada quanto no INEG, para a gente conseguir propagar e dirimir essas questões no dia a dia. Então não é só reclamação, a gente também está ali como parceiros querendo fazer essa colaboração para capacitação. E a gente pede que essa capacitação aqui ela seja obrigatória, porque, de fato, as pessoas precisam se desconstruir disso através de um ensinamento, e o ensinamento precisa ser adequado, dentro de uma diretriz que já foi feita pelo CNJ. Então, a gente pede que essa capacitação ela seja obrigatória. E estamos ainda aqui no aguardo dos nossos ofícios e das nossas petições com relação a isso. Também levamos isso para o âmbito do policial nas academias, para que a gente possa também ter essa capacitação para os policiais quando eles estão entrando nos quadros das polícias, tanto civil quanto militar, porque, afinal de contas, são eles que estão ali na frente da situação quando ela acontece, né? São os primeiros a chegar, vamos dizer assim. E aí a fiscalização dessas condutas através das associações. A Associação das Mulheres Advogadas aqui em Alagoas é uma associação muito jovem, bebê ainda, mas nós já temos uma atuação muito diferenciada e a gente faz muito bem esse papel de pedir, participar e fiscalizar. Então, esse é um papel muito importante que toda advocacia tem que fazer, seja através de suas associações ou movimentos, ou através da própria OAB, em parceria conosco. A gente sempre procura fazer isso, né? Através das comissões, as comissões da mulher advogada, as comissões específicas, a gente sempre está pedindo esse apoio para acompanhar e fiscalizar esses movimentos que a gente propõe. E ampliar a presença das mulheres negras nas carreiras jurídicas. Né? Eu trouxe isso porque eu acho isso muito importante. Não só para a gente estar cumprindo uma cota ou representando um papel, mas, mais do que isso, para que a gente possa trazer as nossas dores, porque só nós, mulheres negras, as conhecemos muito bem, no nosso lugar de fala, para o ponto central da situação. É você saber ouvir através da própria empatia e, né, claro que sim, nos representar, termos representantes que possam nos espelhar, né? E aí a política de equidade, que é toda essa que a gente já vem na briga aí do judicial, da equidade racial, não só da paridade de gênero, mas também da equidade racial dentro
dessas questões com esse recorte, e eu acho que todas essas questões que eu falei poderá nos ajudar a dirimir essas situações. Mas eu creio que a capacitação das famílias em sociedade, para depois levar isso, já começando da escola, para depois levar isso para os seus setores de trabalho, onde elas vão reproduzir essas questões, é que, de fato, vão nos aproximar da redução fática do racismo como um todo. É isso. Perfeito, Sandra. Quero te agradecer. Acho que você contribuiu muito para que nós saíssemos daqui, e aí se eu estiver equivocada, por gentileza me corrija, para dizer que a violência judicial contra mulheres negras no Brasil é uma realidade e que nós temos alguns caminhos para superar essa violência, essa barreira racial que você fala. Um deles é o letramento. Né? Pensar em construirmos cartilhas, letrar desde delegacia de polícia, MP, e judiciário como um todo o sistema de justiça, e a própria advocacia tem que estar atenta a esses obstáculos impostos pela essa interseção de gênero e raça, porque é um sistema que desconsidera todos os efeitos, as consequências de séculos de escravização e de uma violência institucional, é um sistema de justiça fadado ao fracasso. Né? E quando nós pensamos num sistema de justiça, ele não pode ser um sistema de justiça que silencia, que violenta e que desrespeita direitos fundamentais. Eu acho que é importante nós trazermos para esse aspecto, inclusive do direito constitucional, porque senão nós não conseguimos pensar no Estado democrático de direito quando nós minimizamos desafios que precisam ser superados com muita urgência. Então, para nós hoje foi muito produtivo tê-la conosco, nos lembrando algo que não pode ser esquecido, mas que infelizmente acaba não sendo debatido na proporção que deveria ser, e é um debate que é urgente e que é imprescindível para que a gente construa uma sociedade mais justa, mais segura e um sistema de justiça que alcance todas as pessoas. Então, muitíssimo obrigada. Eu acho que nós poderemos pensar fora aqui dessa live em alguns projetos. Acredito que nós possamos construir juntas, conte comigo, a gente pode ser elo de conexão com outras pessoas, com outras mulheres, com outros homens e com outras instituições que, de fato, assumam um compromisso com o fim das violências contra as mulheres. Muitíssimo obrigada e seguimos com esse projeto e seguimos juntas, porque juntas certamente somos muito, muito mais fortes. Eu que agradeço, doutora Dione, pelo convite, foi uma imensa satisfação para mim. E esse elo, essa ligação é muito importante, afinal de contas, foi esse elo que nos permitiu estarmos aqui hoje resistindo. Foi assim que nosso povo resistiu e resiste até hoje, né? Se unindo, se ajudando e se cuidando. Então, eu estou aqui disponível para a gente debater esse assunto que é muito importante. Muito obrigada. E eu não posso deixar de encerrar, eu não posso deixar de falar, de agradecer a Ana Caroline Fidelis por ter nos conectado, pelo trabalho que ela faz em prol de todas as mulheres de Maceió e do Brasil, e dizer que bom que nós temos nós, por nós. E que bom, obrigada Ana Carolina Fidelis, obrigada Sandra Gomes, obrigada Liz Ferro, obrigada Liga Acadêmica de Estudos de Direito das Mulheres, a Universidade Federal de Alagoas, obrigada Brasil, obrigada.